Olá, senhores passageiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dos roteiros exclusivos da JAP. Meu nome é Marco Mourão e hoje eu quero conversar com você sobre o super roteiro de Terras Altas e Irlandas. Esse nosso roteiro começa na capital da Inglaterra, Londres, uma cidade que traz muita modernidade, mas conta muito também da história ligada à realeza, a família real inglesa tão famosa. Nós poderemos conhecer o Palácio de Buckingham, a Torre de Londres, os Jardins Reais e outros ícones tão importantes dessa cidade. Além, é claro, de toda a região de Westminster, onde está o Big Ben, o parlamento inglês ali à borda do rio Tâmisa, a famosa London Eye, toda essa região tão icônica. E, é claro, as cabines de telefone vermelha e os famosos soldados reais, aqueles com chapéu grandão que ficam parados, sérios. A gente com certeza vai tirar uma foto com eles. A partir da cidade de Londres, onde a gente também terá o suporte dos guias locais nos explicando toda a história, a gente segue para Cambridge, uma cidade acadêmica repleta de estudantes. Nós poderemos caminhar por suas ruas charmosas, medievais, que tem diversos restaurantes bacanas que valem a pena ser conhecidos. E um ponto principal, ali dentro da universidade, é a famosa Capela King's College. Poderemos tirar bastante fotos desse ícone ali na cidade. A partir da cidade de Cambridge, a gente segue viagem para a cidade de York, uma cidade inglesa típica, mas é também uma cidade medieval. Ela possui ruas de paralelepípedo e toda uma muralha envolvendo a cidade. É muito charmosa e vale a pena a gente conhecer de perto toda a sua história. A sua catedral gótica também é um emblema de todo esse passado medieval que reverbera até os dias de hoje. Uma das ruas mais importantes que a gente poderá caminhar por ela é a Rua de Shambles, que tem diversas lojas e restaurante e é bem estreita. Lembra muito filmes do Harry Potter quando ele visita o chamado Beco Diagonal. É uma experiência bem legal ali na cidade. A partir de York, nós começaremos o nosso trajeto pelas chamadas Terras Altas, ou como eles dizem, as Highlands. É ali que os cenários realmente ficam incríveis. São montanhas e vales com gramados extensos que vão margeando rios, cachoeiras e lagos. Realmente cenários de tirar o fôlego. Ali a gente vai parar em diversos momentos para tirar foto dessas paisagens que encantam a todos. Nós teremos oportunidade também de conhecer o chamado Highland Cattle, ou o gado de franjinha ali das Terras Altas. É um símbolo dessa região e vale muito a pena a gente parar para conhecer de perto. Durante esse trajeto pelas Highlands, a gente para na cidade de Edimburgo. Antes de adentrarmos a cidade propriamente, ali na entrada a gente vai conhecer de perto a Capela Rosslyn, um símbolo ali daquela região e que ficou muito famosa por aparecer no filme do Código da Vinci. Até os dias de hoje, existe uma lenda urbana de que o Santo Graal está escondido ali nessa capela. A cidade de Edimburgo é uma cidade clássica que vale muito a pena ser conhecida. A sua rua principal é a chamada Royal Mile. É aquela rua icônica, com os prédios com tijolos todo escurecido, antigos, e uma rua também de paralelepípedo, muito pelo passado da industrialização e da fumaça que foi agregando aos prédios, dando um ar todo escurecido na arquitetura local. Mas é muito charmoso, com diversas lojas, restaurantes e com o suporte dos guias locais, a gente vai entender muito dessa história. Dentre as visitas que nós vamos fazer, vale destacar o Castelo de Edimburgo, uma fortaleza medieval e que hoje é um museu, contando toda essa história local, e também a famosa Catedral de St. Giles. Nós vamos conhecer de perto tudo isso. A partir da cidade de Edimburgo, o nosso grupo continua o trajeto pelas Highlands e dessa vez fará uma visita ao famoso Castelo de Stirling, uma fortaleza que remonta à independência escocesa lá nos anos de 1200, e a gente vai entender um pouquinho dessa história com os nossos guias locais. Seguindo o trajeto nesse mesmo dia, a gente fará uma viagem até a cidade de Glencoe. E ali nessa região
nós conheceremos um vulcão que está extinto e que hoje é uma montanha das mais fotografadas e charmosas de toda a Escócia. É o famoso Etive Moor. Teremos uma parada para fotos e entenderemos mais dessa paisagem. É a partir de Glencoe e da região do Etive Moor que teremos uma experiência marcante, super profunda. Teremos uma noite de hospedagem às margens do Lago Loch, no Pine Lodge. Uma experiência imersiva ali nas Terras Altas. Toda essa paisagem de vales, o lago e toda essa região com os gados escoceses estarão ali presentes para essa hospedagem imersiva. Uma experiência super exclusiva do grupo da JAP. Terminando essa nossa experiência ali à margem do Lago Loch, nós seguiremos o nosso trajeto para uma visita ao charmoso Castelo de Blair. Esse charmoso castelo que foi usado como residência de diversas famílias de duques, hoje abriga um incrível museu de armas e possui jardins exuberantes. A gente vai poder conhecer de perto. Na sequência, também com o apoio dos nossos guias, você vai conhecer uma cidadezinha super charmosa. É a cidadezinha de Pitlochry. Além do seu centrinho super bacana de caminhar e passear, você terá a oportunidade de conhecer uma iguaria local, o famoso sorvete de whisky. Vale muito a pena conhecer, é bem diferente. Dando sequência nesse nosso roteiro super legal, a gente chega até a cidade de Glasgow, uma cidade que era muito famosa na época industrial e foi se deteriorando. Hoje, a cidade se revitalizou, se modernizou e tem muita história para nos contar. Com o apoio dos nossos guias locais, você vai conhecer a sua imponente catedral, que traz uma arquitetura super bacana de ser conhecida. Você vai conhecer a famosa George Square, que tem ali a prefeitura, outros prédios públicos, tudo isso numa harmonia bem interessante ali no centro da cidade. E também você terá a oportunidade de caminhar pela famosa Bushman Street, uma rua com diversas lojas de grandes marcas e restaurantes super renomados. Depois de conhecermos a cidade de Glasgow, a gente segue roteiro até o porto próximo ali da região, onde a gente tomará um ferry que fará a travessia até a Irlanda do Norte, mais especificamente até a sua capital, Belfast. Essa cidade é também super charmosa e conta com prédios históricos de arquitetura vitoriana. A gente vai conhecer de perto com o suporte ali dos guias locais. Outro ponto bem legal ali em Belfast são os muros da cidade de Belfast, que conta a história da divisão na época das crises religiosas entre a população. Ainda é uma história recente e a gente ainda vai poder conhecer de perto um pouco dessa crise e, obviamente, os movimentos que tentam trazer a paz e a harmonia entre os povos ali da cidade. É a partir da cidade de Belfast, ainda na Irlanda do Norte, que o nosso roteiro segue até a famosa Calçada dos Gigantes. É um ponto muito importante e muito bacana de ser conhecido. É uma formação natural com mais de 40 mil colunas basálticas que foram sendo empilhadas naturalmente ali pelas forças da natureza e realmente parecem que formam uma passarela para gigantes pisarem. Você vai entender um pouquinho mais dessa lenda, tem toda uma história ali para ser contada pelos habitantes da região e, obviamente, usufruir do cenário fantástico que essa cena nos proporciona. Ainda na região da Calçada dos Gigantes, a gente fará uma visita a uma destilaria de whisky reconhecida como a mais antiga do mundo, a destilaria de Bushmills. A gente vai conhecer de perto a história e todo o processo produtivo que remonta a séculos. Por fim, terminando essa região e antes do grupo retornar a Belfast, a gente vai conhecer um local chamado Dark Heads, uma região que parece ter saído de filmes de terror, por causa das suas árvores retorcidas que produzem cenários escuros e um tanto quanto sombrios, mas que produzem também fotos icônicas e bem charmosas. É bem legal fazer essa visita. Por fim, a partir da Irlanda do Norte, a gente segue o nosso roteiro ao último ponto. Nós vamos para a Irlanda, mais propriamente a sua capital, Dublin. Uma cidade jovem, agitada, com seus pubs, restaurantes, mas muito divertida de ser conhecida.
A sua Catedral de St. Patrick traz uma arquitetura gótica bem interessante de ser conhecida e, obviamente, vale muito a pena a gente conhecer o Trinity College, uma das escolas e universidades mais antigas do mundo. A gente vai conhecer um pouco da história e ver toda a dinâmica da cidade ali com os nossos guias locais. Por fim, vale destacar que todo esse nosso roteiro, que passa por Inglaterra, Terras Altas, Irlanda do Norte, Irlanda, contam com hotéis de categoria superior, com localização privilegiada e buffet de café da manhã em alto padrão. Você realmente tem uma grande experiência em cada um dos hotéis selecionados. Além disso, o nosso roteiro conta com um pacote gastronômico já incluído. Não são simples refeições, são verdadeiras experiências que proporcionam uma imersão na cultura e nos sabores dos locais que a gente está visitando. Além disso, como todos os nossos roteiros JAP, você conta com suporte de guia desde o embarque no Brasil e, obviamente, durante todo o roteiro, guias especializados na história das cidades que estão sendo visitadas. Por fim, eu não posso deixar de mencionar que esse roteiro também conta com o nosso Tech Tour, a experiência que a JAP proporciona para você, através de um aplicativo exclusivo, onde você pode acompanhar o desenvolvimento dia a dia da sua viagem, com todos os detalhes na palma do seu celular. Você também vai poder contar com os nossos radinhos exclusivos, os chamados Audio Guides. Através deles, você acompanha as explicações dos nossos guias através de todos os passeios, seja visita interna ou externa. Por último, nesse nosso Tech Tour, você também conta com o nosso GPS localizador de bagagem. Através dele, a gente consegue monitorar sua bagagem durante toda a viagem. E isso evita muitos problemas no caso de algum extravio por conta da companhia aérea. Tudo isso para proporcionar maior conforto e segurança durante o seu roteiro. Quer ter uma experiência exclusiva pelos cenários das Terras Altas e se aprofundar pela história da Irlanda do Norte, da Irlanda e, é claro, ter uma experiência super bacana na Inglaterra? Viagem em grupo, viaje com a JAP.